Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Santos. E olha, meus amigos varandeiros, que dia, hein? Que domingo delicado para o torcedor santista. Mais uma humilhação na gestão do presidente Andrés Ueda. O Santos perdeu há pouco por 7-1 para o Internacional e dorme mais uma vez na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A situação do Santos se complica a cada rodada que passa e agora faltam 10 jogos para o Santos tentar evitar o maior vexame da sua história. Vamos falar sobre o jogo e falar sobre o que será do Santos nos próximos jogos do Brasileirão. Tudo isso e muito mais aqui neste vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da Mais Ágil para você. Na Mais Ágil, você pode antecipar o seu FGTS com as melhores condições do mercado. Você que precisa realizar aquela viagem dos sonhos com a família, tem que pagar aquela conta que está te dando uma dor de cabeça danada, que tal antecipar o seu fundo de garantia, hein, meu amigo varandeiro? Olha, você pode fazer isso falando com a Mais Ágil via WhatsApp. É só clicar no link que está fixado nos comentários deste vídeo ou na descrição. Clica que você vai falar agora com um dos representantes da Mais Ágil. Ele vai te passar tudo, valores, condições, prazo, para que você decida pela antecipação do seu FGTS. Então não perca tempo, vem para Mais Ágil você também. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Santos? Que dia, hein? O Santos perdeu para o Internacional por 7-1. A verdade é que o Santos não viu a cor da bola no Beira-Rio, né? Com 1 minuto do primeiro tempo, já estava 1-0 para o Internacional. Um gol contra do Kevson. O Wanderson, com muita tranquilidade, chegou à linha de fundo, cruzou. O goleiro Vladimir não conseguiu chegar na bola. E praticamente no segundo pau, o Kevson se precipitou e jogou contra a própria rede. Depois o Internacional faria 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o Santos acabou diminuindo com o Maximiliano Silveira fazendo o gol de honra, né? Foi a maior goleada que o Santos levou na história desse jogo, Santos Internacional. É mais uma marca atingida pelo presidente Andrés Ueda, pelo pior presidente da história do clube, e o Santos está entre os últimos colocados do Campeonato Brasileiro. O Santos é atual 18º colocado do Brasileirão. O Vasco da Gama, que acabou perdendo para o Flamengo, também está empatado em pontos com o Peixe. O Corinthians chegou a 33 com empate no último segundo contra o América Mineiro, já com os acréscimos, né? Enquanto não acabasse o jogo, o árbitro não apitaria o final do jogo na Neoquímica Arena. O Cruzeiro conseguiu respirar com uma vitória importante sobre o Atlético Mineiro. E ontem nós tivemos a vitória do Bahia e também o empate do Goiás. A rodada, mais uma vez, foi muito ruim para o Santos, que além de não ter feito a sua parte, viu o Cruzeiro e o próprio Bahia abrirem 4 pontos de diferença. Portanto, esses dois times estão a 2 rodadas do Santos. O Santos vai precisar vencer 2 jogos para conseguir passar tanto o Cruzeiro como também o Bahia. A situação do Santos se complica demais. Emocionalmente, vamos ver como vai reagir o elenco do Santos, que é um elenco limitado, que é um elenco frágil, que tinha há 3 jogos atrás, há 2, 3 jogos atrás aí, um momento até certo ponto interessante com o Marcelo Fernandes. O Santos, que venceu o Bahia, venceu o Vasco da Gama e também venceu o Palmeiras, parecia que iria respirar no Campeonato Brasileiro. Mas nas 2 últimas partidas, o Santos tomou nada mais, nada menos do que 11 gols. Aliás, 10 gols, perdão, né? 3 gols contra o Red Bull Bragantino e 7 gols no dia de hoje. Portanto, um time que joga com 3 zagueiros, com 2 alas, com meio campo de marcação, não pode tomar 10 gols em 2 partidas. Tem alguma coisa errada e o Marcelo vai precisar corrigir. É claro que nós tivemos também um excesso de oba-oba pelas 3 vitórias seguidas, né? Tivemos talvez um excesso de folgas. O próprio Soteldo, que hoje poderia ter jogado, não jogou porque o Santos entendeu que ele precisaria descansar. Enfim, não tivemos hoje, num jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro, João Paulo, Jean Lucas e Soteldo.
os 3 jogadores que são importantíssimos para esse elenco. Vimos hoje como o Vladimir é um goleiro duvidoso, né? É duro a gente ficar criticando o Vladimir porque dá a impressão de às vezes ser algo pessoal, e não é. O Vladimir me parece um grande cara, mas não tem a menor condição de jogar no Santos Futebol Clube. O Vladimir, se nós juntarmos a partida de hoje que ele jogou e também a partida que ele atuou contra o Fortaleza, ele tomou 11 gols nos 2 jogos que ele atuou. Então, não dá para achar que é somente coincidência. Não, o Vladimir é um goleiro ruim para o momento do Santos. Isso é culpa, claro, do presidente Andrés Rueda. Agora, a derrota de hoje não pode ser colocada somente na culpa do Vladimir. O João Basso fez uma partida horrorosa, o Dodô foi muito mal, Kevson e Lucas Braga foram terríveis nas 2 alas. No meio-campo, não gostei do Tomás Rincon. O Dodi, mais uma vez, fez uma partida péssima. Não sei o que tem acontecido com o Dodi. Fez um primeiro semestre interessante no Santos e sumiu. Não sei se tem um algo a mais aí, mas o Dodi realmente não consegue jogar mais nada. Jogou muito mal de novo o Dodi, Lucas Lima foi mal, substituído no intervalo. Furt e Marcos Leonardo, claro que a atuação dos dois ficou também comprometida, porque logo no início do jogo já estava 2-0, depois foi 3, depois foi 4, enfim. O Santos se desorganizou totalmente na partida. Tudo aquilo que o Marcelo pode ter projetado não conseguiu ser feito ou praticado pelo Santos, porque o jogo aconteceu de uma forma diferente. Ou seja, por mais que o Internacional fosse o favorito, ninguém imaginava que o Inter ganhasse com tanta facilidade como ganhou o Santos. Imaginávamos, até pelo futebol que o Inter tem jogado e também pelo futebol que o Santos estava jogando, que fosse um jogo um pouco mais equilibrado. A vitória do Inter é normal, foi natural o Inter ter vencido o Santos, né? Claramente, para quem analisa um pouco de futebol, sabia que o Internacional era muito mais time do que o Santos. Agora, não para vencer de 7-1. Então a derrota do Santos foi humilhante para um clube tradicional como é o Santos Futebol Clube, com uma camisa tão pesada, com mais de 8 milhões de torcedores. Agora é recolher os cacos. Eu acho que o Santos precisa realmente trabalhar muito bem essa semana. Não é momento de se falar em saída de Marcelo Fernandes, não é momento de se falar em afastamento de jogadores e, na minha opinião, não é momento para se falar em protesto contra jogadores e comissão técnica. Talvez o único protesto que cabe é contra o presidente, o pior da história do clube, que é o Andrés Rueda, que é o maior responsável por tudo isso. Esse deveria ser expulso do Santos Futebol Clube, sumir para sempre e nunca mais pisar na Vila Belmiro nem no CT Repelé. Esse sim mereceria ser alvo de protesto. Agora, protestar contra jogador agora e protestar contra treinador não é o caminho, porque a gente sabe da limitação desse elenco e sabe que se esses jogadores estiverem pressionados emocionalmente, podem acabar se entregando. Então não é o caminho, no meu ponto de vista, fazer protestos direcionados a jogadores e comissão técnica. Eu acho que ao Andrés Rueda, ok, mas para jogador e para comissão técnica, no meu ponto de vista, não faz sentido. Se o Santos tiver que cair, vai cair com o Marcelo Fernandes e vai cair com estes jogadores. Não há tempo de contratar, não há jogador da base nesse momento que resolva. Enfim, são esses jogadores que vão até o final do Campeonato Brasileiro. O Santos terá na próxima rodada o Curitiba. Curitiba que perdeu mais uma vez no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Palmeiras. O Santos tem obrigação de vencer para chegar a 33. A conta permanece sendo 45 pontos. O Santos precisa somar 15 pontos em 30 pontos que tem a disputar. Agora, se jogar o futebol que apresentou hoje, realmente o Santos está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O que dá a impressão é que o Santos hoje, não só na tabela, mas também no futebol, é o terceiro pior do Campeonato Brasileiro, somente atrás do Curitiba e do América. Aliás, somente na frente, né, podemos dizer assim, do Curitiba e do América. A verdade é, acreditar, o torcedor continua acreditando, mas quando a gente analisa o momento dos demais clubes, a gente percebe que a situação do Santos é muito difícil, é muito delicada. Infelizmente, pode estar chegando aquilo que todos nós, torcedores do Santos, nunca gostaríamos de pensar que pudesse acontecer, que é o rebaixamento inédito do clube. É a famosa conta que chegou.
É o boleto mais caro da história do Santos Futebol Clube e para uma gestão que ficou famosa em pagar boletos, talvez seja o boleto impagável, o boleto que a gente não consiga pagar para evitar o descenso. Agora, próxima partida, o Santos terá de volta o João Paulo, o Santos terá de volta também o Jean Lucas e terá de volta o Soteldo. Vai jogar completo contra o Curitiba. Agora eu quero falar um pouquinho sobre alguns jogadores do Santos. Primeiro, o Vladimir. Olha, é preciso dizer a verdade, o Vladimir não pode mais jogar no Santos. Eu entendo totalmente a questão do ser humano Vladimir, mas não dá para a gente aceitar que o Santos jogue qualquer outro jogo da sua vida com o Vladimir como goleiro. Preciso tomar uma providência e talvez buscar um outro goleiro reserva para o João Paulo. Será que o Diógenes, será que o Paulo Mazzotti não são melhores do que o Vladimir? É possível que não sejam. Então também tem responsabilidade aí do Arzu, né? Porque se o Paulo Mazzotti e o Diógenes forem piores do que o Vladimir, eu acho que eles precisam também encerrar a carreira. Porque não é possível que o Santos não consiga formar um goleiro, pelo menos, um pouco melhor que o péssimo e fraquíssimo Vladimir. Nonato não tem condição de jogar no Santos Futebol Clube. Lucas Braga voltou a ser o péssimo Lucas Braga que a gente conheceu. João Basso, até agora para mim, uma baita interrogação. E hoje, muito mal. O João Basso é muito bom na Santos TV, mas dentro de campo ainda me dá muitas dúvidas. E hoje foi péssimo, foi horroroso o João Basso. E sobre o Dodi, eu falei já neste vídeo, o Dodi realmente é uma grande decepção. Nós que elogiamos tanto o Dodi no primeiro semestre, olha, eu confesso que estou decepcionado porque o Dodi não tem apresentado absolutamente nada. É isso, meus amigos varandeiros, um momento complicado do Santos. Infelizmente o Santos amarga neste momento a zona de rebaixamento e olha, as chances de rebaixamento aumentaram demais. E o Santos precisa vencer o Curitiba na próxima rodada, não para escapar do rebaixamento, mas sim para continuar vivo na briga contra o rebaixamento. Se o Santos perder pontos contra Cuiabá e Curitiba, eu ouso dizer que o Santos estará rebaixado de forma antecipada. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.